Olha, irmãos, como estão todos? Espero que estejam bem. Se não estão, então prestem atenção. Que é Deus que está te preparando com os seus pecados que estão te fazendo ficar mal. Olha, irmãos, eu vou falar um pouco sobre como está o mundo hoje, como ele tem caído e qual que é a aparência dele. Vou dar como exemplo a Bíblia. A princípio a gente tem usado bastante ela porque é ela a palavra que Deus escolheu para nos ensinar, né? Como Deus escolheu, eu vou escolher as coisas mais simples, mais menosprezadas e que manifesta a pobreza de espírito, que para Ele é a sabedoria eterna, a verdadeira sabedoria, o verdadeiro caminho de santidade, justiça, que nos leva à salvação e obediência a Deus, né? Não ao homem e não a si próprio. Bendito é aquele que escuta o que eu digo, porque as minhas palavras, graças a Deus, não vêm de mim, mas vêm de Deus. E eu não quero que venha de mim nunca. Por isso eu fiquei um tempinho parado. Vocês podem ver esse vídeo. Já é demais, dá para perceber a distância de tempo que eu fiquei entre esse vídeo e o último, o mais recente. Porque infelizmente, irmãos, eu digo a vocês, Deus me colocou num tempo de aprendizado. Nem imaginava que era um tempo de aprendizado, mas era um tempo de aprendizado. Ele me permitiu cair em certos laços que eu, por erro meu, deixei eu próprio cair e me caí. Mas graças a Deus levantei, e depois em sonho e também através de sinais e pela palavra de Deus, Ele me mostrou que era um tempo de aprendizado e Ele permitiu eu cair nesse erro para que eu aprendesse, para que eu não voltasse a errar mais e para que as minhas mãos percebessem o erro que está o mundo e a maldade que cresce cada vez mais na mentira de certas religiões, de certas palavras de homens, de certas pessoas que acham que pode fazer do que bem quiser na vida e esquecer da obediência a Deus e das palavras santas que Jesus nos ensinou, os apóstolos, os profetas antigos, e todos os mandamentos que Deus nos deu, principalmente os mandamentos de Moisés, que são muito importantes. Como disse Jesus, eu não vim aqui para abrogar os mandamentos, muito pelo contrário, eu vim aqui para cumpri-los. Não é? Para cumpri-los. Então, irmãos, vamos começar aqui. Levítico, vou ler em Levítico aqui, para que vocês vejam uma coisa muito importante. Levítico capítulo 19, versículo 17. Vejam isso. Não aborrecerás a teu irmão no teu coração. Não deixarás de repreender o teu próximo. Não deixarás de repreender o teu próximo e nele não sofrerás pecado. Não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. Veja, a mesma palavra que Deus nos deu aqui, Jesus nos ensinou lá na frente. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Isso é interessante, não é, irmãos? O Deus de Abraão, Isaac e Jacó, o Deus aqui do Velho Testamento não mudou, Ele é o mesmo. As pessoas é que não entendem claramente a sua palavra. Principalmente porque aqui no Antigo Testamento eram poucos que tinham a consolação do Espírito Santo e a verdadeira sabedoria. Não era dada a qualquer um.
E aqui na frente, o ser humano evoluiu bastante na tecnologia e nos conhecimentos. Conhecimento, não sabedoria. E isso foi por quê? Porque o Espírito Santo ajudou muito. E por que o Espírito Santo ajudou? Porque, bem disse o Senhor, eu deixarei com vocês o Espírito Consolador, o Espírito Santo, para que todos possam crescer em mim e eu neles. E assim, Jesus está fazendo o nosso Senhor, a palavra viva de Deus, o Verbo encarnado, que agora vive com o Pai, assim Ele está fazendo. Porque Ele é o mediador entre o homem e Deus. Ele é aquele que habita em nós, porque nós somos a Igreja Santa do Senhor. O reino de Deus está em nós, mas é Ele que cria esse caminho. Através de Jesus, vamos até o reino. E pelo Espírito Santo, recebemos a graça divina e a magnitude de Deus, a perfeição. É claro que jamais seremos perfeitos, por isso precisamos do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E aqui ensina uma coisa, irmãos, muito interessante, que vocês não podem se confundirem no amor. Porque muitos acham que amar o próximo significa você amar pelo amor carnal. Aquele amor que sente ciúmes, aquele amor que muitas das vezes se prende a emoções da carne, aquele amor que cria ira, que cria ódio. O amor que pode se transformar em tristeza e ódio não é o amor espiritual que Deus quer que a gente receba. O amor espiritual que vem de Deus, irmãos, esse amor, ele não se prende à carne, ele não se prende às emoções. Esse amor, ele dá compaixão, ele dá e recebe e não se prende à carne, às coisas da carne nem às emoções do coração. Esse amor ajuda o seu próximo. Esse amor, como diz aqui, ele sabe o momento de dar o juízo, a palavra final da justiça de Deus, julgar com retidão, e também sabe dar a palavra final da compaixão e da misericórdia. Eu o perdoo. Ter paciência nisso, porque muitos não têm paciência para esperar, como Deus esperou. Ele esperou até hoje, está esperando o momento do arrebatamento dos santos, porque Ele está dando misericórdia ao povo. Embora Ele está vendo tanta maldade que está crescendo em muitos, como disse Deus, Ele disse que no finais dos tempos, a fé de muitos perderiam a fé de muitos esfriaria, e o amor iria desaparecer pouco a pouco. Pouco a pouco ele iria cair, até que muitos vão ficar sem amor. E por causa de quê? Por causa das coisas ruins que tem acontecido no mundo. A gente vê, porque pela graça de Deus, pela graça de Deus, a gente consegue enxergar isso. Que Deus nos deu essa graça nos finais dos tempos, a gente ter o Espírito da consolação, que é o Espírito Santo de Deus, e ter a graça do Pai para nos ajudar no entendimento. Porque Deus percebeu que a gente precisa de ter esse entendimento e essa sabedoria. Porque não vem de nós. Não vem achar, irmãos, que é pela evolução do homem que a gente está crescendo tanto assim. A gente está crescendo só em conhecimentos e tecnologia e um pouco de entendimento que Deus está nos dando pela misericórdia, da graça e do Espírito Santo. E também não são dados a todos. Vejam isso, tá? Para que não se orgulhem achando que vocês aqui estão crescendo. Nós não crescemos. A gente tem que se humilhar perante Deus e obedecê-lo. Através disso seremos exaltados, porque é isso que Deus quer ver. Deus quer ver pequenez de espírito. Deus quer ver pessoas negando-se a si próprio e entregando-se a Deus, de corpo e alma e espírito, abrindo o seu espírito, vivendo pelo espírito, não pela carne. Irmãos, vejam que quando Jesus nasceu lá no estábulo
lá em Belém, veio os magos lá da antiga Pérsia. Eles vieram, irmão, sabe por quê? Eles foram um dos primeiros, porque também teve os pastores que estavam lá pastoreando em Belém, lá perto. Sabe por quê? Os magos foram os primeiros? Sabe por quê? Porque Deus, ele muitas das vezes, ele coloca as pessoas, os primeiros, você pode perceber isso, são os que mais sofrem na vida, são os que mais precisam de ajuda para entender quem é Deus de verdade. Quem é Deus de verdade. E eles foram lá para receber essa graça, um dos primeiros. E foram. E teve aqueles pastores que estavam pastoreando as ovelhas. Bom, deles eu não posso falar porque eu não conheço o que é que eles, como estavam a vida deles, o que eles passavam. Mas se foram os primeiros, alguma coisa tinha. E Deus queria mostrá-los e dar-lhes a oportunidade de receber essa graça. Então, irmãos, vejam que o mundo está caindo muito. Está caindo muito. Também eu vou ler essa parte aqui para vocês, ó. Prestem bem atenção. Aqui passando para o versículo 29, no mesmo capítulo 19. Não contaminarás a tua filha, fazendo-a prostituir-se, para que a terra não se prostitua nem se encha de maldade. Olha, irmãos, vou falar, preste bem atenção nisso, porque o mundo está caindo em devassidão. O mundo está se alegrando na prostituição e não está percebendo que está se prostituindo. Não está percebendo que está entrando em devassidão. E isso é mal, muito mal. Porque quanto mais entra em devassidão, quanto mais entra nessa alegria falsa do coração através da carne, entra o desejo da prostituição que as pessoas não estão percebendo que estão entrando. Isso é muito ruim. Olha, irmãos. Percebam, abram os olhos, não sejam cegos. Vejam que as mulheres e os homens, eles estão se deixando ser levados pela vontade do mundo. E a vontade do mundo está crescendo em devassidão, irmãos. As mulheres estão andando cada vez mais sem roupa. Cada vez mais aparecendo o corpo inteiro. Umas já estão andando com shorts que quase batem aqui. E agora não vamos falar somente das mulheres, os homens. Os homens estão também andando quase pelados. Há homens que agora calça, é difícil você ver um homem. Aliás, você vê bastante homens com calças, mas a maioria, principalmente os jovens, estão andando com shorts curtos, bem curtos. Quando não é curto, são shorts, mas sempre do joelho para cima, no máximo. E as camisas, os homens já nem se preocupam em andar sem camisa. Há muitos que andam sem camisa. Os que não andam sem camisa ficam o dia inteiro em casa sem camisa. Gente, se Deus colocou Adão e Eva, preparou roupas para Adão e Eva quando eles pecaram e saíram do jardim do Éden, é porque o ser humano, a partir desse momento, teriam que andar com roupas. E por que um homem teria que andar com roupas? Homem que eu digo, estou falando em homem e mulher, tá? É porque muitas das vezes eu me perco aqui quando eu estou falando e falo homem, só homem assim, mas é que eu estou querendo dizer homem e mulher quando eu falo só homem. É costume meu. Quando Adão e Eva, e por que Deus preparou roupas para eles, vestes para eles? Para quê? À toa? Não, porque ele sabia que a maldade no ser humano ia crescer. E quando o homem ou então a mulher vê-se alguém
uma pessoa pelada, andando aí pela rua, como se fosse normal, você acha que não ia crescer algum tipo de sentimento, seja homem ou seja mulher? Você acha que não? Pois ia, assim como cresce até hoje. Muitas das vezes, irmãos, você acaba não sentindo nada quando vê, vamos supor que é um homem mesmo, vê uma mulher pelada. Fala, mas eu não senti nada, consegui não sentir nada. Naquele momento não. Sim, já aconteceu comigo. Naquele momento você não sente nada. Pode não sentir nada. Mas depois, passa um tempo, aquilo que você viu, aquela memória, fica guardada no seu coração. E automaticamente, os seus sentimentos, que também estão guardados no seu coração, acaba indo em direção àquela memória, ficou guardada no seu coração. E você começa a sentir algo. E eu sei que isso acontece porque eu sou homem e já passei por esses momentos. Então, isso também acontece com mulheres. Porque também já conheci muitas mulheres e já percebi essas situações em muitas mulheres também. Então, preste bem atenção que o mundo tem crescido na maldade e não está se importando com ela, achando que está tudo bem, achando que essa maldade que tem crescido no ser humano não vai prejudicar, pois já está prejudicando. O maligno já tomou conta do mundo inteiro. O mal já está no coração do ser humano. E para eliminar isso, a gente tem que andar na retidão de espírito, buscando obedecer a Deus e estar nos caminhos de Cristo. E no mesmo Deus que não mudou, o mesmo Deus de Abraão, Isaac e Jacó. O mesmo Deus dos profetas, de Moisés, quer dizer, que nos deu os 10 mandamentos e nos ensinou muito, dos apóstolos. Irmãos, leiam a Bíblia. A Bíblia é importante. Procure ler a mais antiga que você conseguir. Sabe por quê? Porque as Bíblias de hoje em dia estão sendo trocadas, as palavras, as letras. As letras têm sido trocadas e certos assuntos têm prejudicado o entendimento do contexto. E isso por quê? Porque o ser humano já não está mais preocupando, e Deus mesmo falou, eu não quero que as minhas palavras não sejam trocadas. Porque Deus bem sabe que isso pode prejudicar muita coisa. Dos pequenos detalhes surgem grandes coisas. E Deus se importa com os pequenos detalhes. Até mesmo nas palavras. Por isso que eu não fico admirado com teologia, muito pelo contrário. Eu abomino a teologia. Palavra forte, não é? E por que eu estou falando isso com essa palavra forte? Porque através da teologia, tem criado caminhos para a destruição de muitos que têm encontrado a Deus. Sabe por quê? Porque as pessoas têm crescido no seu orgulho o conhecimento teológico. E a partir desse conhecimento teológico acham que estão certas, pois muito pelo contrário, têm crescido na sua própria sabedoria aqui dessa terra. A sabedoria do mundo. A sabedoria que cresce no orgulho humano, a sabedoria que cresce através do seu próprio entender, achando que está certo, mas está errado, porque não abre espaço para Deus dar-lhe o verdadeiro entendimento, a verdadeira sabedoria, estar preparado na santidade, na retidão de espírito, na obediência a Deus, para receber de Deus uma palavra boa, uma sabedoria verdadeira, algo que leva a Deus. E eleva esse espírito humano através da pequenez de espírito. Coisa linda! Pequenez de espírito é a beleza do ser humano, é a beleza do verdadeiro santo. É a partir daí que nascem verdadeiros homens de Deus, preparados para a batalha final.
que já estamos vivendo contra o pecado e contra todo o espírito maligno. Então, irmãos, tomem muito cuidado, tá? Tomem muito cuidado. Porque assim como diz aqui, agora eu vou ler em Ezequiel, livro de Ezequiel, capítulo 23, versículo 49. E a vossa infâmia carregareis sobre vós, e levareis os pecados dos vossos ídolos, e sabereis que eu sou o Senhor Jeová. Aqui já já é em Ezequiel, tá? Não é em Levítico. E eu tô lendo essa parte aqui para que os irmãos fiquem preparados, irmãos. Não se prendam a ídolos, a imagens que estão aí pelo mundo afora, colocando, por exemplo, mas eu coloquei essa imagem aqui somente para representar Cristo, ou representar outra coisa, e blá, e blá, e blá. Mas, irmãos, é a partir dessas imagens, como eu disse antes, que tem sido o cair de muitos. Vocês acham que na Igreja Católica o padre, ou o Papa, ou qualquer outra pessoa, vocês acham que eles falam que idolatram os santos? Claro que não. Eles não falam aquilo de idolatria. Eles falam que estão apenas como é que fala? Reverenciando, não, eles usam outra palavra. Eles falam que estão dando, como se você estivesse dando, privilegiando alguém, dando uma, como se diz? Um parabéns, sabe? Parabéns, Santa Maria, você foi a filha privilegiada e agora... Gente, adoração é isso. Adoração é colocar a pessoa ao alto e dar a ela todo o privilégio de ter sido aquela grande pessoa. Mas Deus diz para a gente adorar somente a Ele e dar todo esse privilégio de Deus a Ele. O Pai, o Filho e o Espírito Santo, que são um. Gente, não estou deixando de amar a Santa Maria, sabe por quê? Porque a Santa Maria é minha irmã em Cristo, e foi escolhida para dar o nascimento a Jesus. Parabéns, Santa Maria, você foi uma grande mulher e agora está descansando no pó, esperando o dia chegar para ser arrebatada. Assim como parabéns todos aqueles que morreram em Cristo. Parabéns, glorificado sejam a bênção que vocês receberam de Deus, por agora estar preparados para a salvação eterna. Mas, gente, para que vocês vão adorar e voltar atrás? Já morreram em Cristo, amém? O seu caminho já foi feito, agora é vocês que têm que viver em Cristo, louvar a Deus, glorificar a Deus e dar todo o privilégio a Deus e Cristo que morreu por nós, que também é um com o Senhor. O que vocês querem, irmão? O que vocês querem, irmão, é voltar atrás e ficar preso a coisas que já se foram. E Deus não se agrada nem um pouco dessas coisas, irmão, porque isso é idolatria a Deus. E também se prender a coisas materiais, colocando elas como instrumentos de adoração ou coisas assim, também é desagradável a Deus. Aqueles incensos que passam na Igreja Católica é desagradável a Deus. Deus não se agrada disso, irmãos. Deus mostrou claramente. E Ele falou lá em Jeremias, e há vídeos aí que eu falei sobre isso. Falei. Eu mostrei até na Bíblia. Os momentos em que, acho que foi Jeremias, se não foi Jeremias, foi Isaías, um dos dois. Ele falou claramente, eu abomino os incensos, porque os incensos são como para mim, são como idolatria. Por quê? Por quê? Porque Deus nunca mandou que o homem colocasse incenso
Aquilo que foi feito lá em Moisés, quando ele fez aquelas cabanas que eram os primeiros templos, aqueles incensos, Deus permitiu por causa da ignorância do povo. Deus queria que o povo subisse, ficasse em frente lá àquela montanha linda que fumegava em fogo, e Moisés subiu e ficou 40 dias lá. Queria que todos fossem como Moisés. É isso que Deus queria. Queria que o rei deles fosse Deus. Fossem somente Deus, porque assim todas as palavras seriam puras e perfeitas, porque viriam somente de Deus. Mas não. O povo ficaram com medo de Deus somente por causa do grande poder dele, da grande luz. Então, o ser humano pediu um rei. E a partir disso, o ser humano viveu através das suas ignorâncias. E por isso foi precisado de ensinos, para que desse força ao ser humano que chegasse até Deus. Aquelas roupas de sacerdotes foram precisos aquele tempo. Porque se o ser humano tivesse aceitado Deus, não ia precisar Deus como nosso rei, que agora graças a Deus não ia precisar de tudo aquilo. Então, assim, irmãos, prestem atenção nisso. Porque o mundo hoje em dia está vivendo em idolatria, abominação a Deus, tudo isso, adultério, prostituição. O mundo hoje está caindo e tem caído. Devassidão, as roupas estão dando oportunidade e brecha ao maligno e ao espírito maligno que está crescendo nas pessoas. Irmãos, está crescendo com grande abominação. E isso é ruim. Eu vou parar por aqui, irmãos, porque já basta. Essa é a palavra de hoje. E vamos ficar por aqui. Fiquem todos com Deus. Amém.